Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos corpos redondos, vendo a segunda parte sobre o estudo do cone. E hoje, iremos trabalhar o volume do cone reto e também ver um detalhe a mais, que é o volume também do tronco de cone. Então vamos ficar atentos à nossa aula que começa agora. Bom, inicialmente vamos falar sobre o volume, pessoal, agora do cone, né? Lembrando a vocês, que volume é a parte interna, de um sólido. É tudo aquilo que pode ele comportar ou estar, ocupando no espaço, tá bom? Então vejamos. Aqui nós temos um cone que vocês viram na aula passada, que ele tem uma base circular, né? Aqui ele vai ter o seu vértice, tá? Nesse pontinho aqui de cima, e do seu vértice para a base circular, nós vamos ter os segmentos chamados de geratrizes. Lembrando, que o cone, como elementos básicos, possui uma altura, tá? Que aqui nós usamos a letra H para simbolizar, e em sua base, como é um círculo, do centro até a borda, eu vou ter o segmento do raio, tá certo? Então, essas aqui, pessoal, altura e raio, são o básico que eu preciso para calcular o volume de um cone. Vejamos agora como e por quê. O cone, é uma espécie de pirâmide de base circular. Ah, Renato, mas aí eu não estou vendo os triângulos lateral. Ok, é porque o círculo, pessoal, ele tem infinitos pontos. Então, seriam triângulos minúsculos, tá? Que, nesse caso, eles vão se confundir com as geratrizes. Por isso, o cálculo do volume do cone é semelhante ao da pirâmide. Como é que eu faria se fosse a pirâmide? Eu iria utilizar a área de sua base. Se fosse uma pirâmide, seria um polígono qualquer, ou um triângulo, ou um quadrado, ou um pentágono. Temos vários. E iríamos multiplicar pela sua altura, tá? Que vai, do centro de sua base até o seu vértice, tá certo? E claro, por ser uma pirâmide, eu tenho que dividir esse valor, desse produto por 3, tá? E como é que ficaria, pessoal, no caso do cone? Pronto. Como a nossa base aqui no cone, ela é um círculo, e nós vimos na aula passada que a área da base seria simplesmente π vezes raio ao quadrado, nós substituímos esta informação, certo? Para encontrar o volume de um cone. Nesse caso aqui, olha, a área da base, eu anotei raio ao quadrado vezes π, vezes a altura h, e eu vou dividir por 3. Simples. Com essa expressão, eu posso encontrar o volume de qualquer cone reto, tá certo? E qualquer cone também, Basta eu descobrir a sua altura. Tá tranquilo, pessoal? Agora, por que, que eu uso essa expressão e eu tenho que dividir por 3? Pronto, nós vimos agora há pouco que ele se parece com a pirâmide. Agora, outra justificativa está aqui nessa curiosidade, que diz o seguinte: o volume de um cone, tá, pessoal? Tá aqui o cone, de mesma área de base, que é um círculo, e mesma altura, h, de um cilindro, pronto, olha, nesse cone aqui, eu vou ter a mesma base, tá, que esse cilindro, a mesma área, tem o mesmo raio, vai ter a mesma área. E se ele também tiver a mesma altura, que aqui no caso ele vai do centro da base até o vértice, e do cilindro, ele também vai de um eixo ao outro, certo? De uma base à outra. Essas duas alturas são iguais. Se eu tiver essa situação aqui, para encher esse cilindro, eu precisaria de 3 cones iguais a este. Se aqui eu estou usando 3 cones, isso quer dizer que para encher 1/3, eu vou usar um cone, tá certo? Para cada terço do cilindro, eu uso um cone. Lembrando, que 1/3 é um número fracionário 1/3. Ou seja, para descobrir o volume de um cone só, eu pego o cilindro, e divido por 3. Então, por esse motivo, o volume do cone é como se fosse o volume do cilindro, que é raio ao quadrado vezes π vezes a altura, dividido por 3. Tá? Então, vamos usar aqui essa fórmula para resolver alguns probleminhas. Tá, pessoal? Então, vamos nessa. Vejamos o nosso primeiro exemplo. Qual é a capacidade
de uma taça de forma cônica, cujo o seu diâmetro, pronto, olha a informação, é 6 centímetros. E cuja a sua altura, a altura aqui é 10 centímetros. A questão informa, olha, use o π igual a 3,14. Ok. Agora, como é que eu vou fazer isso? Imagine, pessoal, que está aqui a taça, tá certo? A taça ela tem o formato de um cone, né? Está aqui o nosso modelo para poder representar ela. Pronto. Esse raio dela aqui, eu ainda não sei, mas eu sei que o diâmetro, né, que vai de uma ponta à outra, ele mede 6 centímetros. E a sua altura H, né, ela é igual a 10 centímetros. Aí, anotemos aqui essas informações. A altura é de 10 centímetros. O diâmetro, né, da base, que eu estou chamando de D, é 6. Lembrando, pessoal, que o diâmetro vai de uma ponta à outra, tá? Passando pelo centro. Mas, e o raio? Eu tenho que lembrar, né, que o raio é a metade do diâmetro. Então, para eu achar o raio, eu vou dividir 6, que é o diâmetro, por 2, que resulta em 3. Portanto, o raio aqui, né, essa medida, é igual a 3 centímetros. Pronto. O que eu quero saber é o volume, tá? Para achar o volume, só vou precisar da altura, que é 10, e do raio, que é 3. Pronto. Feito isso, eu vou substituir aqui nessa expressão. Aí lembrando, né? O volume do cone é a área da base, que é um círculo, raio ao quadrado vezes π, vezes a sua altura. E eu tenho que lembrar de dividir por 3, tá certo? Vejamos aqui, vamos substituir os valores. O raio é 6, então fica 6 ao quadrado, vezes π, que eu não vou substituir agora, tá? Por mais que a questão tenha informado, só substitui, pessoal, no final, tá bom? E a altura que é 10, vezes 10, e eu tenho que dividir por 3. Aí como é que fica? Aqui eu tenho, pessoal, uma potência. Então eu tenho que fazer ela primeiro. 3 ao quadrado resulta em 9. Então fica 9 vezes π, vezes 10. 9 vezes π, pessoal, é 9π. E 9 vezes 10 resulta em 90. Aí eu escrevo π na frente. Aí agora eu preciso aqui. Quanto é 90 dividido por 3? Eu posso fazer aqui rapidinho com vocês, olha. 90 dividido por 3. Eu pego o 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Dá 0, o resto. E esse 0 aqui eu abaixo. Quanto é 0 dividido por 3? Se eu tenho nada dividido para 3 pessoas, cada uma recebe nada. Portanto, aqui fica 0. Portanto, né, o valor aqui nessa divisão é igual a 30. Nesse caso, 30 seria o volume, né, em centímetros cúbicos deste cone, né, que é a taça. Então, essa taça tem 30 π centímetros cúbicos. Ah, mas ele pede para que eu encontre a sua capacidade. Ou seja, pessoal, capacidade geralmente é expressa em litros ou mililitros, né? E como é que eu faço isso? E também pediu ainda, né, para que eu usasse o π igual a 3,14. Como é que eu vou fazer todo esse processo? Vamos aqui por partes. O volume do cone vai ser, né, 30 vezes 3,14, né, que eu estou aqui substituindo o valor de π por 3,14, certo? Aí eu multiplico, que dá, né, um valor aproximado de 94,20 centímetros cúbicos. Vimos também na aula da semana passada que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Portanto, essa taça tem uma capacidade de suportar uma quantidade de, se 1 centímetro cúbico é 1 ml, basta apenas eu mudar a unidade. Portanto, a sua capacidade é de 94,20 ml. Tá certo? Então, encontramos aí a resposta final dessa questão. Fazendo o quê? Calculando o volume, né, do cone. Feito o cálculo do volume, descobrimos o seu volume em centímetros cúbicos e depois convertemos essa informação para uma medida de capacidade, no caso, ml. Tá bom, pessoal? Feito também, né, a substituição aqui do π por 3,14. Tranquilo? Simples, né, gente? Ok. Agora,
vamos adiante. Como eu disse a vocês, nós vamos ver um outro detalhe a respeito do cone, né, que é o tronco de um cone. Agora pense o seguinte, quando se nós, né, cortamos ou interceptamos um cone por um plano paralelo à base, o que, que é isso? Pensa no cone, tá? Aí eu vou passar aqui uma lâmina, de forma que ela seja paralela à base, tá? Tá aqui essa lâmina aqui, de uma corzinha mais cinza, né, pra gente poder observar aqui. Pronto. Nós vamos obter o quê? Um novo cone, que é um cone menor do que o anterior, né? Porque como eu parti alguma parte, vai ser menor. E essa parte aqui, pessoal, de baixo, tá? Toda essa parte aqui que vocês estão observando, ela é chamada de tronco de cone. Ah, mas eu não entendi. Pronto, pense o seguinte. Pense que isso aqui é uma árvore. Aí você vai e corta a árvore. Aquela parte do caule que você corta em vários é um tronco. Então seria a mesma ideia. Tá bom? Aí fica fácil de você compreender. Pronto. Aí, pessoal, é o seguinte, o formato do tronco de cone ele é muito comum em nosso dia a dia. Por exemplo, algumas xícaras, né? Se você observar aqui, o formato delas. Pronto. Ela tem, né, a boca aqui maior e o fundo menor. Outro exemplo que nós temos no cotidiano, uma tigela de comer pipoca. Nós temos também aquelas formas de bolo, né, que tem para fazer pudim, que tem um furo no meio. Tá aqui a forma, aí aqui dentro, ó, tem um furo. E esse furo, ele é outro tronco de cone também. Então nós temos diversos exemplos em nosso cotidiano. Aí para vocês só uma curiosidade, a maioria dos copos que nós possuímos, tá? Não são todos, a maioria. Eles são nesse formato, ó. Tá aqui a boca do copo, aí ele afunila e diminui aqui no fundo, né, na base dele. Como aqui, né, nós temos um diâmetro maior e aqui um diâmetro menor, nós não temos um cilindro, nós vamos ter o quê? Um tronco de cone também, como nós acabamos de ver aqui no exemplo. Aí, vamos adiante em nossa aula. Como é que então que eu faço para calcular o volume, né, de um tronco de cone? Tá certo? Bom, pessoal, o volume é feito assim. Vamos observar que no tronco de cone nós vamos ter duas medidas de raio. Um raio, né, que é menor e um raio que é maior. Da mesma forma que eu tenho um raio, também posso ter o diâmetro, tá certo? Que é essa parte toda, né, que vai de ponta a ponta. Mas, no momento, vamos usar apenas o raio. E nós vamos ter também uma altura, né, para esse tronco de cone, tá certo? Que eu vou chamar de H1, tá? Essa altura que eu vou usar esse raio menor e esse raio maior. Observe, né? Rzinho menor, Rzão maior. E H1 é para a altura. Mas por que não poderia ser H? Para não confundir com a altura de cone, né, gente? Então, continuando. O raio maior eu estou chamando de Rzão, o raio menor de Rzinho e a altura do tronco de H1. Ah, aqui também tem a G1, seria, no caso, pessoal, a geratriz do tronco. Mas como a gente não vai calcular a superfície, né, então a gente vai esquecer ela um pouquinho, tá certo? Adiante. Copos e bacias, como eu acabei de falar para vocês, né, são exemplo de tronco de cone. E o seu volume é calculado assim. Agora se prepare para fortes emoções, que a expressão é grande. Mas vamos entender passo a passo. Calculando o volume do tronco de cone, eu uso essa expressão. Volume, tá? É igual a π vezes a altura desse tronco, né, que eu estou chamando de H1, dividido por 3, vezes quem? O raio grande, né, o raio maior ao quadrado, mais o raio menor ao quadrado, mais o produto, né, ou a multiplicação dos dois, raio maior vezes raio menor. Pronto. Se você conseguir entender dessa maneira, pessoal, fica fácil, tá? Porque é uma expressão grande, mas ela apenas vai substituir valores, né, para poder encontrar um resultado. Agora acompanhe como isso pode ser feito. Nós temos aqui um exemplo. Diz o seguinte: os raios das bases de um tronco de cone são 3 metros e 2 metros. Ó, esses são os raios. No caso aqui eu vou ter um maior, que é 3, e um menor, que é 2, tá bom? São os seus raios.
né? Porque são dois valores diferentes. E a altura desse tronco é de 6 centímetros. Ele pede, calcule o seu volume. Pronto. Como é que eu faço isso? Observe aqui a imagem, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, está invertido, né? Conforme aqui no nosso modelo. Mas também poderia ser assim. Como se fosse um vaso, né? Que vocês veem no dia a dia. Tá certo? Acompanhe comigo. O raio dele menor, né? Que eu vou chamar de Rzinho, é 2. E o raio grande, né? O maior, o Rzão, é 3. E aqui é a sua altura. Pronto. O que eu vou fazer? Vamos substituir esses três valores, né? Aqui nós temos o raio maior, que ele é 3, e nós temos o raio menor, que ele é 2. Ah, Renato, mas como é que tu sabe disso, Renato? Gente, é só comparar. Vai ter sempre uma medida maior, que eu vou associar o Rzão, e um menor, que eu vou associar o Rzinho. E a sua altura, né, está aqui medindo a distância de uma base à outra, que no caso é 6. Aqui seria a altura do tronco. Pronto. Agora eu posso fazer o cálculo. Eu vou anotar essa pequena expressão, tá? E substituir os valores. De quem, ó? Os valores de H1, que no caso é 6, de Rzão, que é 3, e Rzinho, né, que é 2. Eu vou só substituir por enquanto, ficando assim. Π vezes 6 dividido por 3, vezes o Rzão, ó, 3, aí eleva ao quadrado. Perdão. Vezes, ou melhor, mais Rzão, que é 3, vezes Rzinho, que é 2. Mais R ao quadrado, que é 2, e eu vou fazer 2 ao quadrado. Pronto. Pessoal, apenas substituir os valores conforme eu disse para vocês. Ah, mas o π, 3,14, no momento eu não vou trabalhar com ele, tá? Se a questão pedir um valor aproximado, nós fazemos. Adiante. Eu posso fazer assim, pessoal, o seguinte, ó. 6 vezes π dá 6π, não é isso? Aí fica 6π dividido por 3. Mas eu sei que 6 dividido por 3 é igual a 2, então fica apenas 2π, certo? Pronto. Aí, esse 2π fica como resultado dessa multiplicação e dessa divisão, tá bom? 3 ao quadrado é 9, né? Que é 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que é 9, tá? 3 vezes 2, 6. E 2 ao quadrado, 4. Pronto. Calculei as potências, né? Fiz a multiplicação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver o que tem nesse parêntese. 9 mais 6, 15, não é isso? 15 mais 4, 19, tá bom? Então vai ficar 2π vezes 19. Agora, a multiplicação eu vou resolver bem aqui com vocês, ó. 19 vezes 2. 2 vezes 9, 8, que vai dar 18, não é isso? Vem 1 para cá. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Portanto, o volume aproximado dele é 38 vezes π. Metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque as unidades, olha, foram dadas em metros. Tá certo? Ok, pessoal. Aí vamos adiante. O volume é este, já tenho a resposta. Mas se eu quiser achar uma aproximação, né, eu multiplico 38 vezes 3,14, tá? Aqui eu multipliquei para substituir o π, né, pessoal? Que a gente sabe. Fazendo isso, eu vou encontrar um valor aproximado de 119 metros cúbicos, que seria mais ou menos 119,32, né, se eu for multiplicar número por número, tá? Então, aproximadamente seria este valor, tá, pessoal? Então, assim, vocês viram, né? É apenas substituir os valores, tá? Em seus devidos lugares. E o resto é matemática básica, né? As expressões numéricas. Tranquilo, pessoal? Então, vimos hoje, né? Como calcular o volume do cone e também o volume de uma porção, né? Que é chamada de tronco de cone, tá? Então, para isso, para que a gente possa fixar as aprendizagens,
Vamos resolver a atividade 2.2. Observe que elas estão em páginas diferentes. Na página 81, eu tenho as questões 21 e 23, que é sobre volume de cone, tá, pessoal? E as questões da página 83, 27 e 29, que tratam sobre o volume do tronco de cone, tá bom? Então, são essas. Espero que vocês consigam fazer, né? Assistam a aula para que vocês tirem as dúvidas e mãos à obra, tá certo? Obrigado pela companhia durante a aula de hoje, bons estudos e até a nossa próxima aula.